Uma boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Então hoje, última segunda-feira do ano de 2025, 29 de dezembro, a mensagem para nós diz assim: ajude-se. Entre as 1000 maneiras que Deus fez para ajudá-lo, uma se sobressai. É a de você mesmo se ajudar. E isso você sempre pode conseguir, mesmo quando cercado de dificuldades. Faça assim. Imagine Deus Supremo em tudo. E por Ele estar em você, creia possuir uma suprema inteligência, uma suprema vontade, uma suprema energia, uma suprema alegria e uma suprema paz. A isso não há insatisfação que resista. Nenhuma maneira de ser ajudado por fora se equipara a ser ajudado por dentro. Ajude-se e o céu te ajudará. Quem nunca ouviu essa frase? Só que muitas vezes nós queremos que o outro nos ajude. E existem momentos que nós precisamos sim da ajuda de outras pessoas. Mas o mais importante é a ajuda que nós damos a nós mesmos. Quando eu estou em dificuldade, e todos nós as temos, como eu reajo a essa dificuldade? Eu foco só nela ou eu busco a solução para essa dificuldade? Quando está chovendo que nem hoje à noite, eu reclamo da chuva porque eu queria que tivesse tempo seco, sem chuva, sem isso, ou eu agradeço por até agora, apesar de tantos dias de chuva, nossa cidade, nossas lavouras não terem sido prejudicadas. Então, o que eu faço, o foco que eu dou para situações que acontecem, determina como as coisas vão acontecer na minha vida. E quando eu quero ajudar-me, sair das dificuldades, me melhorar, eu tenho essa capacidade. Porque Deus está dentro de nós. E nós temos inteligência, nós temos vontade, nós temos energia, nós podemos ter alegrias para vencer os obstáculos. Então, com essa mensagem, eu convido a todos os irmãos, encarnados e desencarnados presentes nesta nossa reunião, para elevarmos o nosso pensamento a Deus, agradecer pelo ano que está findando, por tudo aquilo de bom que aconteceu e pelo aprendizado daquelas coisas menos boas que vivemos. Obrigada, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui, pela oportunidade de conhecermos a Tua doutrina e pela oportunidade de aprender e praticar. Nos deu bom ânimo para seguir em frente e entrarmos o ano de 2026 com a vontade e a determinação de seguir firme na caminhada, de trabalhar, de estudar na doutrina espírita. Que possamos ser abençoados com o desejo e a fé de não desistir e seguir firme nessa evolução que é o nosso propósito. Te pedimos ainda, Senhor, que intua e abençoe a Cleci, que vai trazer a mensagem do Evangelho para nós na noite de hoje. E abençoe e intua a cada um de nós para entendermos e praticarmos a mensagem que nós vamos ouvir. Assim pedimos, Senhor, fica conosco, agora e sempre. Que assim seja. Desejo uma boa noite a todos aqui presentes. E hoje vamos iniciar o capítulo 2,
que nos diz: meu reino não é deste mundo. Então, vou ler o item 1. Pilatos, tendo entrado de novo no palácio e feito vir Jesus de sua presença, perguntou-lhe: és o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, a minha gente houvera combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus. Mas o meu reino ainda não é aqui. Disse-lhe então Pilatos: és, pois, rei? Jesus lhe respondeu: tu o dizes, sou rei. Não nasci, não vim a este mundo, senão para dar testemunho da verdade. Aquele que pertence à verdade escuta a minha voz. Isso está em São João, capítulo 18, versículo 33, 36 e 37. Então, agora vamos ler o comentário que Kardec nos traz sobre essa passagem do Evangelho que consta na Bíblia, que todo mundo conhece. Então, aqui diz assim: a vida futura. Por essas palavras, Jesus claramente se refere à vida futura, que ele apresenta em todas as circunstâncias como a meta que a humanidade irá ter e como devendo constituir objeto das maiores preocupações do homem na Terra. Todas as suas máximas se reportam a este grande princípio. Com efeito, sem a vida futura, nenhuma razão de ser teria a maior parte dos seus preceitos morais, donde vem que os que não creem na vida futura, imaginando que ele apenas falava na vida presente, não o compreendem ou os consideram pueris. Esse dogma pode, portanto, ter tido como eixo do ensino de Cristo, pelo que foi colocado num dos primeiros lugares à frente desta obra. É que ele tem de ser o ponto de mira de todos os homens. Só ele justifica as anomalias da vida terrena e se mostra de acordo com a justiça de Deus. Apenas ideias muito imprecisas tinham os judeus acerca da vida futura. Acreditavam nos anjos, considerando os seres privilegiados da criação. Não sabiam, porém, que os homens podem um dia tornar-se anjos e partilhar da felicidade destes. Segundo eles, a observância das leis de Deus era recompensada com os bens terrenos, com a supremacia da nação a que pertenciam, com vitórias sobre seus inimigos. As calamidades públicas e as derrotas eram castigo da desobediência àquelas leis. Moisés não pudera dizer mais do que isso a um povo pastor e ignorante, que precisava ser tocado, antes de tudo, pelas coisas deste mundo. Mais tarde, Jesus lhe revelou que há outro mundo, onde a justiça de Deus segue o seu curso. É esse mundo que ele promete aos que cumprem os mandamentos de Deus e onde os bons acharão sua recompensa. Aí o seu reino. Lá em que ele se encontra na sua glória e para onde voltaria quando deixasse a terra. Jesus, porém, conformando seus ensinos com o estado dos homens da sua época, não julgou conveniente dar-lhes luz completa, percebendo que eles ficariam deslumbrados, visto que não a compreenderiam. Limitou-se, a certo modo, a apresentar a vida futura apenas como um princípio, como uma lei da natureza, a cuja ação ninguém pode fugir. Todo cristão, pois, necessariamente crê na vida futura, mas a ideia que muitos fazem dela é ainda vaga, incompleta e, por isso mesmo, falsa em diversos pontos. Para grande número de pessoas, não há, a tal respeito, mais do que uma crença, balda de certeza absoluta, onde as dúvidas e mesmo a incredulidade. O Espiritismo veio completar nesse ponto, como em vários outros, o ensino do Cristo, fazendo quando os homens já se mostram maduros bastante para aprender a verdade. Com o Espiritismo, a vida futura deixa de ser simples artigo de fé
mera hipótese, torna-se uma realidade material que os fatos demonstram, porquanto são testemunhas oculares os que as descrevem nas suas fases, todas e em todas as suas peripécias, e que de tal sorte que, além de impossibilitarem qualquer dúvida a esse respeito, facultam a mais vulgar inteligência a possibilidade de imaginá-la sob seu verdadeiro aspecto, como toda gente imagina um país cuja pormenorizada descrição leia. Ora, a descrição da vida futura é tão circunstanciadamente feita, são tão racionais as condições, ditosas ou infortunadas, da existência dos que lá se encontram, quais eles próprios pintam, que cada um, aqui a seu mau grado, reconhece e declara a si mesmo que não pode ser de outra forma, porquanto, assim sendo, patente fica a verdadeira justiça de Deus. Então, essa passagem do Evangelho vem nos falar, então, quando Jesus nos traz que o reino dele não é aqui na terra. Então, todo o ensino de Cristo tem que ser compreendido tendo essa visão, a vida própria como ao espírito encarnado, sobrevivendo à morte do corpo físico. Então, nós temos que ter o entendimento que nós temos um corpo, mas temos um espírito imortal junto conosco, criado por Deus. E esse não morre nunca. O que morre é o nosso corpo físico, mas o espírito continua. Então, se nós não tivéssemos essa certeza da continuação da vida, muitos dos ensinamentos de Jesus se tornariam incompreensíveis e, por isso, impossíveis de serem seguidos. Razão pela qual Kardec afirma essa verdade. O ponto central do ensinamento do Cristo é a certeza da continuação da vida. Então, esse fato, essa certeza é a base sobre a qual se ergue toda a moral de Cristo. Somente a sua aceitação torna possível o entendimento e o esforço na prática de seus preceitos. Então, como é que nós vamos entender a justiça divina se nós vamos analisar que nós temos só esta encarnação, essa vida? Aonde estaria a justiça divina? Como Deus poderia ser justo? E muitos dos que vieram de outras religiões para a doutrina espírita, todos tinham esse questionamento. Eu, inclusive, tive esse para como Deus é justo. Se tem pessoas que desde o berço estão numa tranquilidade, numa calmaria, pais tranquilos, os filhos nascem perfeitos, uma situação financeira boa, e os outros estão ali morando num casebre, doentes, sem alimento. Que Deus seria esse? Como Deus poderia ser justo? Que Deus seria esse? Então a questão para nós aceitarmos, termos um entendimento, é compreender a continuação da vida, e depois a doutrina espírita nos traz sobre a reencarnação. E também outra questão teria assim, todos nós estudaríamos, trabalharíamos, nós teríamos nos esforçado muito, e tudo isso seria perdido quando nós morrêssemos. Se nós observamos hoje as crianças, nós percebemos como eles nascem inteligentes. Então você já vê que eles já trazem conhecimento com eles. É uma caminhada que eles já realizaram. Agora, se eles não trouxessem conhecimento com eles, eles teriam que começar a aprender tudo de novo. Se a alma tivesse sido criada no momento do corpo, eles teriam que aprender tudo novamente. Aí nós não teríamos a evolução que nós temos agora. E nós pensarmos assim, no momento que muitas religiões ainda trazem, quando morreu vai para o céu ou vai para o inferno? No céu nós vamos escutar os anjos tocando trombetas. No inferno nós vamos queimar no fogo eterno. Complicado isso. Como é que uma mãe pode ficar feliz no céu se o filho dela foi
para o inferno? Ou como é que nós, que não paramos quieto nunca, poderíamos ficar sentados no céu escutando o anjo tocando trombeta? Como é que nós iríamos nos envolver? Não faz sentido, né? Então, a razão não permite que a gente aceite tais ideias. Então, a gente duvida e busca um entendimento diferente. Essa certeza da continuação da vida nos faz compreender os absurdos da vida terrestre e, consequentemente, a harmonização com a justiça de Deus, como diz Kardec nesse texto. A questão da continuação da vida depois da reencarnação é um princípio, uma lei da natureza, a qual ninguém pode escapar. Ela vale para todos. Todos os cristãos aceitam, embora não tenham uma ideia clara sobre essa questão da continuação da vida depois da morte. Os judeus também aceitavam, sem maiores indagações, mas eles acreditavam que anjos eram seres especiais, criados à parte por Deus. Novamente, Deus seria injusto. Criaria anjos perfeitos e nós ele teria criado imperfeito. E novamente nós vemos que não teria justiça divina. E os judeus acreditavam, e ainda hoje, se nós pararmos para analisar, hoje ainda tem muita gente que acredita que se seguir os mandamentos de Deus, vai ser recompensado com bens terrenos, com a supremacia da sua nação sobre as demais, pela vitória sobre o seu inimigo, ou no ganho de riquezas. Agora, para a virada do ano, vai ter muita gente rezando para ganhar na loteria, na Mega. Então, nós ainda acreditamos nessa questão, que se nós formos bons, Deus vai nos beneficiar nesse sentido. Não faz, a questão não é por aí. Mas Jesus também nos mostrou, e ali entra a parte importante, a realidade da vida após a morte, quando ele apareceu para conversar com Maria Madalena, à beira do túmulo, onde foi sepultado o corpo dele, e continuando a aparecer depois para apóstolos e para mais outros em Pentecostes. Foi o fato de Jesus ter revivido, se ele reencarnou com o corpo, se ele era por energia, isso era uma questão que não vem ao caso e que não tem essa importância de debate. Mas foi o fato de Jesus aparecer para os discípulos depois da morte dele na cruz, de ser levado lá naquela caverna, depois tiraram a pedra, reergueram os discípulos do seu abatimento. Essa questão fez eles terem uma coragem, uma vontade de seguir lutando, ensinando o que Jesus ensinou. E viram na chamada ressurreição a confirmação dos seus ensinos. E se jogaram na vivência e na divulgação dos mesmos. Eles se tornaram gigantes, confiantes na vida futura, não se importando morrer pela causa, visto que continuariam vivos no além. Então, os relatos da Bíblia nos trazem tantos e tantos cristãos que podiam optar em renegar a sua religião, renegar Cristo, ou seriam jogados aos leões. Eles aceitaram ser jogados aos leões, entraram cantando nas arenas, pela fé que eles tinham, a crença, a certeza da vida além da morte, que Jesus tinha pregado e falado, ensinado. Então, muitos não conseguem entender os ensinamentos de Jesus porque não acreditam na vida após a morte, julgando-os impraticáveis pelos homens. Outros não conseguem imaginar também, acreditam que seja muito difícil cumprir esse ensinamento, que isso é coisa para santo e não para um ser humano comum. Também o caminho não é por aí. Então, com a doutrina espírita, ela veio quando o ser humano, quando nós, seres humanos aqui na Terra, já tinha mais capacidade de compreender, de aceitar, pôde trazer para nós a prova
da existência da continuidade da vida, demonstrando para nós a existência do mundo espiritual, com suas leis e seus habitantes. Então, a doutrina espírita nos traz isso. Como assim? Porque nós hoje temos mensagens dos seres que aqui viveram, morreram, e o espírito está no plano espiritual e traz mensagens pelos nossos médiuns, por psicografia. Então, ela deixou de ser algo impreciso, ela é uma realidade hoje para nós. Então, quem quer entender isso, que se dispõe a estudar as obras de Allan Kardec e os relatos dos espíritos que aqui já estiveram e que se manifestam. Então, nós temos muitos livros psicografados por médiuns, como Chico Xavier, por Divaldo Franco. Tem toda uma série do André Luiz, escrita por Chico Xavier, que relata, ele é como um repórter do mundo espiritual. Então, para nós, que acreditamos na doutrina espírita, que seguimos a doutrina espírita, a vida futura é uma realidade material provada pelos fatos. Então, em função dela que devemos entender a mensagem do Cristo, vivendo na Terra e usufruindo dos seus recursos, participando de tudo que ela possa nos oferecer, sempre tendo por base a continuidade do viver eternamente. Então, nós devemos nos esforçar para seguir Jesus, aceitar os seus ensinamentos. Agora vamos refletir um pouco diferente. Vou levar vocês a uma outra reflexão baseado em alguns escritos de Paulo aos Coríntios. E se Cristo não tivesse ressuscitado, como seria? Vamos tentar imaginar isso. O mundo sem a ressurreição do Cristo. Imaginemos um cristianismo sem Páscoa. Uma cruz sem túmulo vazio. Uma fé sem esperança. Um evangelho que termina em tragédia. Aí essa é justamente a provocação que Paulo escreve aos Coríntios, quando ele diz assim: ora, se prega que Cristo ressuscitou entre os mortos, como dizem alguns de vós que não há ressurreição dos mortos. Isso está na primeira aos Coríntios, capítulo 15, versículo 12, da carta que ele escreveu aos Coríntios. Então, Coríntios era uma cidade onde ele passou e depois ele passou a escrever. Então, se nós queremos dizer então que se prega que Cristo ressuscitou, como dizem, mas como querem dizer que não tem ressurreição dos mortos, se ele ressuscitou? Paulo não estava duvidando nada disso, muito pelo contrário. Ele está reafirmando com toda a força a realidade da ressurreição. Mas ele faz isso desafiando a lógica de quem começava a negar que os mortos poderiam ressuscitar. Aí ele diz, era como se dissesse: sim, Jesus ressuscitou, mas só foi com ele. Não significa que nós também vamos ressuscitar. E Paulo não aceita isso. Antes ali eu li no Evangelho que a continuação da vida é uma lei natural. Então, como Jesus traz no Evangelho que ele não veio desfazer nenhuma lei. Então, se é uma lei natural, como Jesus ia ressuscitar e nós outros não? Então, ele estaria não seguindo essa lei natural. Então, ele diz assim, Paulo: se Cristo não ressuscitou, tudo que temos desmorona. Mas como Cristo ressuscitou, tudo que cremos se firma eternamente. Aí o Paulo nos obriga a pensar assim: e se não tivesse havido ressurreição, o que sobraria? Sobraria uma fé vazia, um sacrifício sem vitória, um Salvador derrotado,
sobraria um corpo morto no sepulcro, e conosco, como nós ficaríamos? A certeza de que a morte venceria. Sem continuação da vida, sem reencarnação, estaríamos todos perdidos. Aí fica essa pergunta: se Cristo não ressuscitou, ela é tão poderosa, justamente porque já é conhecida a verdade sobre ela, a resposta, e proclamada e celebrada por séculos. Cristo ressuscitou. O túmulo está vazio. A pedra foi removida, Jesus venceu. E essa é a verdade que muda tudo. Essa é a verdade que transforma a cruz do símbolo de condenação em altar de vitória. É essa verdade que transforma o pranto em esperança. E o luto, a certeza do reencontro. Então, a ressurreição de Jesus não é um evento passado, é o coração da nossa fé, é a chave da nossa vida eterna. Então, como Ele ressurgiu dos mortos, nós também iremos ressurgir e continuaremos a viver como Ele. Então, Jesus venceu a morte, Ele transformou o fim em recomeço. Então ele coloca aqui: se Jesus não tivesse ressuscitado, seria vã a nossa pregação e vã também a vossa fé. Isso ele escreve em outra carta. Então, alguns estavam aceitando a ideia que Jesus havia ressuscitado, mas negavam que isso poderia ser aplicado aos demais, que seria só Jesus. Então, se nós negamos a ressurreição dos mortos, é como anular a ressurreição do Cristo. Então, tudo que a gente ensina, faz, iria desmoronar. E a nossa fé? Como seria a nossa fé se nós não tivéssemos a certeza da ressurreição de Jesus? Ia ser muito triste isso, né? Porque a nossa confiança, a nossa entrega, tudo isso não teria onde se firmar. Seríamos como alguém que constrói uma casa sobre areia, bonita por fora, mas fadada a cair. A nossa fé seria uma ilusão, mas vazia. E hoje, se nós olharmos ao mundo todo, as pessoas, muitas deixaram de seguir alguma religião ou não têm crença, porque não conseguem compreender esse processo todo. Muitas religiões querem dizer o que eu falei antes: morreu, vai para o céu, vai para o inferno. Mas como nós estamos com a inteligência tão avançada, hoje em dia, nós estamos num mundo a galope, não a passo de tartaruga, tudo evolui muito rápido. Então isso não convence mais, então as pessoas não acreditam, não têm mais fé, não tentam mais seguir as leis de Deus. E o que fazem? Querem viver um momento, porque eu tenho uma vida só. Quantas vezes nós ouvimos essa fala? Não, eu tenho que aproveitar, eu tenho só uma vida, eu quero curtir. Eu não vou ficar em casa para dar atenção para os meus pais velhos, eu vou botar eles num asilo, num lar, porque eu quero curtir minha vida. E isso ficou pior ainda depois da pandemia. Ficou pior ainda, porque ali na pandemia muita gente morreu, desencarnou. E muitos se deram conta que qualquer hora podia ser eles ou nós. Então querem aproveitar a vida. Mas se eles tivessem o entendimento que a doutrina espírita nos traz, que hoje nós estamos plantando, colhendo também, mas plantando para a nossa próxima encarnação, agiriam diferente. Porque hoje eu estou preparando minha outra vida, quando eu renascer de novo aqui na Terra. Então, se tivessem esse entendimento, ou buscassem isso, porque isso está disponível, basta você querer. Mas aí também nós vivemos realidades assim, nós já tivemos pessoas que vinham ao centro, quando começaram a estudar e compreender que a vida continua e que nós somos responsáveis, não existe culpa, responsável por tudo que eu faço. Não, isso não serve para mim. Essa vida, estou muito bem vivida, está tudo muito tranquila,
eu faço o que eu bem entendo, eu não quero voltar nesse mundo de repente porque eu agi errado, eu vou vir cego, ou vou vir surdo, ou vou ter muitas dificuldades, então negando, acredito que não vou passar aquela situação. Não é essa a questão. Então, todos nós vamos renascer no corpo de um bebê. Às vezes a gente olha para uma criança que renasce na família, a gente pensa, quem será que foi na encarnação passada? Que ente querido nosso, ou qual inimigo nosso também que veio ali para nós nos entendermos e fazermos as pazes. Porque é na família que a gente vem junto, os nossos inimigos. Quando a gente quer, quando a gente ama, o amor liberta. Agora o ódio aproxima, conecta, liga. Então, na família, tu vai ter que aturar. E aí nós passamos a compreender porque existem ainda tantos crimes nas famílias. Pai mata filho, filho mata pai e mãe, o mãe joga filho fora, essas questões. Nós não temos a lembrança da vida passada, mas nós sentimos repulsa por algumas pessoas que nós não sabemos, nós não entendemos por quê. E outras é como se nós tivéssemos um carinho, um amor tão grande que tu não consegue entender de onde veio. Parece que eu reencontrei um ente querido e é assim. Então, na família as dificuldades são para nós nos harmonizar. Então, se eu quero reencarnar com certeza junto com alguém, eu tenho que odiar ele que vem junto comigo. Aí nós vamos, e de repente nasce até gêmeos, de repente como até nasce um lugar no outro para se acertar. A doutrina espírita nos explica tudo isso, isso é tudo muito interessante. Então, que a gente tenha essa certeza da vida futura, o nosso espírito é imortal, a gente reencarna quantas vezes for necessárias para até um dia nós chegarmos à perfeição. Da mesma maneira que eu hoje é anjo, passou toda a caminhada que nós estamos fazendo aqui para chegar a esse ponto. E o próprio Jesus também não foi criado um ser diferente, porque Deus é nosso Pai justo. Ele é justiça. Ele não vai beneficiar ninguém, privilegiar ninguém. Então é aquela questão assim, eu quero passar no concurso, no vestibular, eu vou rezar. Faça as duas coisas. Reza e estuda. Porque Deus não vai te privilegiar porque tu está rezando e o outro está estudando. Tem que fazer as duas coisas. Isso vale para tudo, como ali a Leonina começa, né? Fazer a nossa parte. Eu tenho que querer mudar, agir, para que a situação possa mudar. Ajuda-te que o céu ajudará. Então a doutrina espírita é muito consoladora. Essa certeza do reencontro com os nossos entes queridos é um consolo muito grande. Todos nós já perdemos entes queridos. E a gente ter certeza de que no plano espiritual ou em outro momento a gente vai se reencontrar, que a morte não é um fim. Nossa, como isso é um alívio para o nosso coração, para o nosso entendimento, para o nosso ser. Então que a gente possa refletir sobre isso tudo e que possamos então, como a Lia falou, hoje é a última segunda-feira do ano, então que a gente possa iniciar o próximo ano com muito otimismo, com muita fé, com muita vontade de aprender mais, de fazer o bem. Agora, uma coisa assim, eu vim para melhorar a mim. Cada um é responsável por si. Claro que nós ajudamos quem nós podemos auxiliar, mas eu não mudo o outro. O outro só muda se ele quiser. Então, a minha função é eu me mudar. E nós arrastamos pelo nosso exemplo os outros que estão ao nosso lado, principalmente dentro da família. Então, assim, é importante esse entendimento. Eu tenho que mudar a mim. Essa é a minha função. Eu reencarnei porque eu preciso aprender a me tornar uma pessoa melhor. Então, que a gente reflita e que a gente, para o ano que vem, então, pense realmente, vamos nos transformar em pessoas melhores. Que Deus nos abençoe. Então, meus irmãos,
Quando a Cleci começou a leitura aqui do Evangelho e ela fala em Pilatos, eu acho que para a grande maioria de nós, ou para todos nós, a primeira coisa que reflete é que a gente lembrou da Páscoa, né? Essa passagem de Pilatos discutindo com Jesus, a gente ouve todos os anos na passagem da Páscoa. Mas Kardec brilhantemente nos traz essa passagem que remete à morte de Jesus para falar da vida futura. E vai dizer mais, que a vida futura é uma lei da natureza e ninguém vai escapar. Ah, eu não quero reencarnar. Lamento, mas tu não tem essa opção. O nosso livre-arbítrio, ele é limitado. Ele não é incondicional, ele não é ilimitado. Então nós vamos sim passar por inúmeras reencarnações, como a Cleci falou, até nós aprendermos, até nós nos melhorarmos, até nós alcançarmos a uma espiritualidade superior. Todos nós, respeitando o tempo de cada um. Ninguém nos puxa a orelha, ninguém arrasta pela mão, ninguém muda ninguém, como a Cleci falou. Eu estou nesse momento, nessa vida, nessa encarnação, como, onde, com quem eu preciso estar. A gente já falou isso inúmeras vezes, mas nós precisamos refletir e repetir. Então, nós podemos ter essa certeza. A vida futura, ela acontece e nós vamos reencarnar, sim, tantas vezes quantas forem necessárias para nossa evolução. Então, com essa certeza, a gente pode saber que estamos tendo agora um novo ano que está chegando aí. Podemos fazer tudo de novo e melhor. Podemos analisar os erros que eu cometi em 25 e dizer, esses eu não vou mais repetir em 26. Então, com essa certeza, eu convido a todos para nós fazermos a nossa prece final e iniciando a nossa prece com o sentimento de gratidão. Gratidão por tudo que nós ouvimos hoje e por tudo aquilo que nós ouvimos ao longo do ano, por todo o aprendizado que a doutrina espírita nos traz. Ela está disponível aqui nas doutrinárias, nos evangelhos, em palestras, nas literaturas. Ela está disponível para quem quiser. Que nós possamos buscar esse aprendizado, essa compreensão e essa prática. Te agradecemos, Senhor, pelo ano que finda e te pedimos, nos abençoe e nos conduza no ano novo que virá. Que possamos, a cada dia, a cada ano, sermos pessoas cada vez melhores. Te agradecemos imensamente por seu amor para conosco e te pedimos que estenda esse amor ao coração dos teus filhos que ainda não te conhecem. Que todos despertem e saibam, a vida futura alcançará a todos nós. Te pedimos ainda, Senhor, que abençoe a nossa casa, abençoe os passistas que trabalham nela, abençoe todos os trabalhadores desta e de todas as casas espíritas e abençoe, enfim, o planeta, Senhor. Teus filhos precisam de luz, de amor, misericórdia e solidariedade. Que cada um de nós seja amparado naquelas situações que ainda precisam melhorar. Obrigada, Senhor, pela oportunidade de trabalhar na tua seara e assim agradecer por todas as bênçãos que recebemos. Te pedimos que fique conosco, agora e sempre.
Que assim seja.